Olá pessoal, boa noite, obrigada André por filmar. Estamos aqui na Terra, às segundas-feiras, aqui na Tenda Espiritual Raios Renovadores de Aruanda, nossa querida Casa Terra. Nós temos o trabalho de apometria, gratidão Jack Júnior por abrir a casa, aceitar nosso trabalho, confiar no nosso trabalho, essa casa maravilhosa, amo. E hoje estou filmando daqui, porque estava aqui no trabalho. Entrando na quarta semana das 17 semanas do desafio dos 17 orixás. Então é a minha semana de conexão com Cao, Cabecilha, Xangô. Nosso pai Xangô. Minha conexão hoje começou cedo, logo de manhã já acendi uma vela. Tentei me conectar com Xangô, vieram algumas questões racionais assim de mim. Na verdade eu não tive conexão, compreensão, clareza de qual guia era, quem era que estava ali comigo, mas vieram mesmo alguns aspectos racionais de o quanto eu acredito que faço justiça, o quanto eu quero justiça, sendo que nem eu tenho muita clareza do que é certo, do que é errado, do que eu faço de bem ou de mal. Então, mas beleza, aí passou o dia, enfim, viemos aqui para o trabalho de apometria e durante o atendimento um dos trabalhadores, que é muito meu amigo, ele trouxe, incorporou um Exu Mirim que conversou comigo em particular. E aí eu tomei umas chapuletadas assim, algumas coisas que são difíceis de ouvir, mas que a gente sabe. Então essa semana de conexão com os orixás, eu já passei por Oxalá, eu já passei por Oxum e o último foi Oxóssi, que foram alguns difíceis, alguns dias difíceis, mas alguns dias muito gratificantes. Eu já tinha tido alguns insights de algumas coisas. E o Exu Mirim hoje, que trabalha com Léo, veio pra falar, tá, não adianta você ter conexão, não adianta você sentir, mas e aí, Então ele falou que eu preciso ouvir mais. Ele falou que lá na mata eles sentam em volta da fogueira e ouvem a fogueira. Eles ouvem a lua, eles ouvem a cachoeira. E que quando eu aprender a silenciar e ouvir a natureza, eu vou aprender a ouvir os outros, vou aprender a me ouvir e minha vida vai transformar de uma forma que eu nem imagino. Me trouxe muito assim, que eu questiono demais, porque eu escuto, mas eu questiono muito, só que eu, através das minhas perguntas, eu direciono a resposta e que isso não é natural e que eu influencio. Deu várias coisas assim, sabe, que são difíceis de ouvir, mas são coisas que eu já sabia de alguma forma, desse meu instinto um pouco... como fala aquela pessoa que é controlador? Eu já tinha compreensão, enfim, dessa minha ânsia, muitas vezes ansiedade de falar e não ouvir. O André fala muito isso, ele deve estar ali ouvindo e falando, tá, eu já te sabia disso, já tinha falado. Mas quando vem alguém que não te conhece e fala isso, é muito difícil, É muito difícil assim, você fica, caramba, isso é verdade. E não é fácil reconhecer nossas fraquezas, eu confesso, mas eu não tenho vergonha, porque a gente só é capaz de mudar quando a gente tem consciência. E trazer isso pra consciência me deixa feliz, porque eu não quero ser uma pessoa assim. Desculpa. Eu não quero ser uma pessoa assim, então eu vou mudar. E é algo que eu quero muito. E não é à toa que eu me coloquei à disposição de me conectar com os orixás, de fazer todo esse trabalho, porque eu realmente quero ser uma pessoa melhor a cada dia. E ter esse tipo de feedback me ajuda bastante. E ele falou que na semana de Oxóssi eu tive já isso, Eu até comentei com o André que eu sou filha de Oxóssi, ter contato com a natureza faz parte de mim. E que é algo que eu tenho me afastado cada vez mais. E que boa parte da minha irritação, de nervosismo que eu tenho vem disso, como se eu estivesse me afastando da minha essência. O Mirim falou isso também hoje, de forma muito sutil, mas muito,
bem energia de Xangô, né? E aí, tá, tem compreensão? Tá, agora muda. Então, o Xangô já chegou dando um chacoalhão, assim, vamos lá, quer mudar? Então, olha aí. Então, gratidão, muita gratidão. Eu não vou conseguir explicar tudo que ele falou, porque, né? Mas a essência é essa. Então, dia 1 de Xangô, só gratidão. É isso, valeu, galera. Beijo. Boa noite, pessoal. Continuando o desafio dos 17 orixás, das 17 semanas. Estou na quarta semana de Xangô, segundo dia de conexão com essa entidade. Mais uma vez estou aqui na minha casa espiritual, na Terra. Hoje foi dia de aula prática no Educação Mediúnica. Trabalhamos com a energia de esquerda, com a energia dos guardiões e das guardiãs, Exus e Pombogiras. Era só essa informação que nós tínhamos. Então eu deixei para fazer minha conexão efetiva com o Xangô quando eu chegasse em casa hoje, porque eu trabalhei bastante durante o dia. Chegando aqui, a força do orixá, o primeiro orixá que foi chamado para sustentar a energia da nossa gira de educação mediúnica foi justamente Xangô. Foi uma surpresa para mim, porque na primeira semana foi minha semana de Oxalá, e na aula prática chamou Oxalá, na segunda foi Oxum, a aula prática chamou Oxum, Oxóssi teve, né? Teve na aula prática, chamou Oxóssi também, teve conexão com os caboclos, e agora na minha quarta semana, que é Xangô, já quando tem energia de esquerda, a gente tende a acreditar que vai chamar o Ogum, e acabou chamando Xangô, então eu fiquei muito feliz. Incorporei Xangô, Xangô trabalhou bastante, veio, né, energia trabalhando em mim, não só desagregando injustiças que eu sofro, mas injustiças que eu cometo comigo e com os outros. É como se Xangô viesse equilibrar minha energia, meu mental, meu emocional também, cortando cordões energéticos de injustiças que eu causo e que eu recebo. Foi muito legal. Vou contar sua experiência relacionada a Xangô, tá? Porque eu tive várias coisas boas hoje. No final, fui chamar os boiadeiros para fazer o descarrego das energias. E eu já havia tido contato com o boiadeiro, mas não tinha conexão maior. São as meninas que estão felizes contando as experiências. Tinha que ser a Ana mesmo, é a Ana. Oi, gente. Essas filhas de Ansan, né, gente? Sabe como é, né? Tem que escutar. Tem 3 filhas de Ansan ali junto. Tem como? O coitado do filho de Nanã ali, Oxum, sei lá, fica quietinho ali só observando, mas enfim. Aí voltando, né? No final dos boiadeiros, eu descobri que o boiadeiro que trabalha comigo é de Xangô. E ele trouxe... Aí eu falei, mas como assim é de Xangô? Ele veio trazendo o aspecto do equilíbrio. Ele estava falando que trabalhar... E eu descobri que ele trabalha com 2 laços, que até então eu só lembrava de um, que eu tive pouco contato com ele. E ele veio me trazendo me ensinando da importância de ter o equilíbrio em tudo. Equilíbrio da força, equilíbrio do ar, equilíbrio do direcionamento. Então, foi muito legal que eu trabalhei com essências de Xangô de formas diferentes do que eu estava acostumada. Então, vou precisar ir de um tempinho para digerir algumas informações. E foi sensacional. Essa foi a minha conexão com o Xangô hoje de uma forma muito melhor do que eu imaginava. Gratidão mais uma vez, e vamos ver que o terceiro dia de Xangô, a quarta semana da conexão com os 17 orixás mentais. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau. Olá, boa noite. Dia 3 de Xangô. Hoje minha conexão com Xangô foi a vela. E eu sentei aqui. Fechei meus olhos e comecei a pensar. Não foi uma meditação, foi um momento de reflexão. Foi um dia meio complicado.
Eu tô passando, como já falei várias vezes, né? Umas dificuldades aí de aprendizado, né? Na vida. E tudo isso tem me ajudado muito, né? A espiritualidade, a conexão com os orixás, mas também tem trazido, assim, algumas sombras às claras. Então, esse momento, essa energia de Xangô que é mais austera, vem trazendo, assim... Ontem também o Exu conversou comigo e falou, né? Não adianta você se conectar, sentir, ter consciência, mas e aí? Eu agi. E aí, hoje, como eu falei, ontem eu trabalhei muito mais do que eu deveria e eu tô com muita dor no braço, não aguento levantar o braço. Tô com problema de tendinite e bursite no braço. E hoje também acabou o dia não rolando da forma que eu esperava. E aí vem aquele momento de, poxa, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu tenho sempre as melhores intenções, nem sempre eu tenho as melhores ações. E foi nisso que veio a compreensão, né? Você não tem... o que você colhe é resultado do que você planta. Os resultados são a partir das suas ações. Então não adianta eu ficar reclamando ou me lamentando, eu tenho que mudar. Mais uma vez vem, né? Mas veio também a importância da conversa, né? Que eu também gosto bastante de conversar e às vezes isso satura. Mas que através do diálogo surgem as soluções dos problemas, muitos deles pelo menos. E o Xumirim do Léo me trouxe uma coisa muito boa, que eu gosto muito de falar, e eu acho que através disso as coisas vão se resolver, mas na verdade eu preciso ouvir mais. E hoje ficou muito claro isso. A minha necessidade de ouvir, de silenciar, de prestar atenção no outro. Como eu estou sendo muitas vezes autoritária, grossa, injusta. Comigo mesmo e com o outro. E que isso às vezes é tão natural que eu não percebo. Isso de trabalhar em casa tá sendo muito difícil pra mim. Isso de conviver com outras pessoas no trabalho, que são pessoas que têm alguma relação afetiva comigo, tá sendo difícil. Então, assim, gente, essa conexão com os orixás está transformando a minha vida de uma forma insana. Nunca imaginei que fosse acontecer tudo isso, sabe? Então, apesar de toda essa dificuldade, desses desafios, eu sou muito grata porque eu tô saindo da Matrix, da minha consciência. E eu tenho fé que eu vou conseguir mudar. Essas 17 semanas vão ser transformadoras, eu tenho muita fé. Então, eu vou agir, eu vou mudar. E eu quero que esse estímulo, essa vontade que surge dentro de mim, que ela se concretize. Eu vou conseguir. Estou me tratando também, tô tomando floral, tô fazendo tratamento físico, tratamento terapêutico, também espiritual, né? Dessa conexão tem me ajudado, na gira também. Tudo que eu ouço dos guias, tudo que eu sinto dos orixás, das energias de Deus, me leva por caminho que eu tenho que seguir. Eu só preciso tranquilizar a mente, sentir no coração, me guiar por ele, não pela mente. Silenciar a mente. Que é algo que eu preciso fazer há muito tempo. E ser mais justa comigo também, com as minhas limitações. Eu percebo que muito da minha irritação também vem daí. Da minha falta de limite com a minha limitação, da minha falta de controle da minha limitação. O Xangô hoje veio aqui, ó. Não aqui, veio aqui. E através daqui chegou aqui. Então, hoje os desafios que eu tive foram bem grandiosos. Me chateei, fiquei triste, mas muito feliz, porque o diálogo resolve muita coisa. E através dele traz compreensão. Então, gratidão mais uma vez. Muito obrigada por vocês estarem bem ajudando nessa caminhada, me dando força. É isso aí. Vamos lá pro dia 4 de Xangô, que vem amanhã. Boa noite, pessoal. Vamos para mais um dia de conexão com o Xangô, como que foi.
Ontem, como eu tinha dito, eu tive mais um dia difícil. E além, né, da conexão que eu fiz ontem, antes de dormir, eu fui lá no meu cantinho, depois eu mostro de novo onde é, e pedi, né, fiz uma oração, pedi pra que me ajudasse a resolver umas questões, que eu tivesse clareza, que fosse mostrado pra mim o que eu preciso durante o sono. Não sei o que aconteceu, mas eu acordei muito melhor no sentido de entender algumas coisas, sobre entender de fato como agir, porque muitas vezes a gente tem consciência, mas não sabe como na prática fazer. E aí apareceu algumas coisas pra mim, sabe? O que veio assim, sabe quando na verdade isso aconteceu comigo já há pouco tempo também. Sobre os estudos, sabe? Às vezes eu estudo, mas às vezes do nada parece que eu aprendi tudo. Só que não, eu tô me empenhando naquilo já tem um tempo. Só que é como a gente fala, caiu a ficha. Então parece que caiu a ficha em mim hoje. Sobre que não adianta eu buscar fora. Buscar que todas as coisas estejam perfeitas para que eu me sinta bem. Buscar que tudo esteja ok do lado de fora para que eu me sinta bem. São coisas que a gente sabe, eu sabia disso, só que eu não sentia isso. E hoje eu comecei a sentir isso. E foi muito legal porque eu acho que eu tô num ponto crucial da minha vida, assim, de começar a ter consciência de algumas coisas. E a principal delas é que eu espero muito que eu esteja bem com todo mundo, sempre quero agradar todo mundo, quero que todo mundo esteja feliz comigo. Quando eu sei que alguém tá chateado comigo, eu me sinto um lixo. E muitas vezes eu me coloco na posição de submissa, mesmo às vezes não sendo o que eu devo fazer, só pra não causar sentimentos, causar confusão, sabe? O bendito engolir sapo, muitas vezes. Mas eu preciso me impor, sabe? Eu preciso falar, não gosto, sim, eu quero, não, isso não. Por limites, falar quando eu não quero, quando eu não gosto. E isso tem a ver com quem eu sou, né? Então eu não veio assim bastante esses dias pra mim, principalmente em Xangô, de que eu reclamo muitas vezes da forma que as pessoas me tratam, mas eu não me imponho. É a forma que eu me coloco pra elas, né? Então eu não posso reclamar, porque eu me coloco naquela posição. Então eu tenho que aceitar. E eu me revoltava, né? Eu até vou usar no passado porque eu não sou mais assim. Hoje eu sou uma nova mulher. E também muito forte, assim, de Xangô tá trazendo pra mim no nível... É muito doido, porque Xangô tá trazendo pra mim um aspecto mental muito forte. E eu tô bem com isso, sabe? De tipo, tá tudo bem você ser racional, então já que é racional, vamos lá, Xangô vai te ajudar a equilibrar isso. Que é outro aspecto, né? Tá vindo muito forte a questão do equilíbrio pra mim também. E hoje eu acordei assim me sentindo... Desculpa o palavrão, mas foda-se. Não no mau sentido, mas no bom sentido de quem gosta de mim vai me entender como eu estou mudando. Vai entender quando eu falar não quero. Vai entender quando eu falar sim, eu quero. Vai entender que eu tô mudando e que é importante, sabe, isso. E o fato de eu não concordar com algumas coisas não significa que eu não gosto ou que sou uma pessoa ruim. Que é o que eu sempre senti, que eu devia concordar com todo mundo, que eu devia ser amigo de todo mundo, de não tomar muitas posições pra não me ficar mal com as pessoas. E hoje eu acordei muito dona de mim, sabe? De, Renata, você em primeiro lugar. Algumas pessoas podem me achar egoístas, né? De, não, você não pode ser assim, você tem que pensar nas pessoas. Sim, continuo pensando nas pessoas, muito. Porque tem isso no meu mapa astral, tem isso na minha numerologia, tem isso no meu signo, tem isso na minha essência. Não é à toa que eu sou terapeuta. Não é à toa que eu amo ensinar as pessoas a se cuidarem através das ferramentas, das técnicas terapêuticas. E uma delas,
assim, algo que eu prezo muito no meu atendimento é você se colocar em primeiro lugar. Para você cuidar do outro, primeiro você tem que se cuidar. Para você amar o outro, primeiro você precisa se amar. Para você respeitar o outro antes você precisa se respeitar. E era algo que eu não estava fazendo comigo há 33 anos. Então, caiu a ficha do sentir isso agora com 33 anos, na semana de Xangô. Então, eu tô muito feliz. Mas voltando, né, que eu já tentei falar 3 vezes, não consegui. Tô me sentindo muito plena dentro do que eu quero, uma clareza mental muito grande, principalmente profissional, porque eu tenho muitas coisas desenvolvendo, muitos projetos, e eu sempre ficava perdida neles. E hoje eu acordei muito certa do que eu quero, pra onde eu quero ir, o que eu quero fazer e qual é o meu resultado, qual o resultado eu vou buscar. Isso vai facilitar muito esse processo, eu tenho muita fé e acredito nisso. E infelizmente vou precisar falar alguns nãos. E é natural, né? Não tenho como... Hoje eu recebi uma mensagem do mentor para levar no trabalho de apometria que eu faço, que tinha muito a ver com o tempo, respeitar o tempo, e é isso. Preciso me respeitar o tempo também. Eu não consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Vou ter que falar não para algumas coisas que eu gosto até. Mas como diz, né? Como a Thaís sempre fala, choices. Prioridades. Tenho que escolher o que é mais importante pra mim, o que eu quero nesse momento. Ah, Renata, mas se não der certo. Se não der certo, como várias coisas que eu fiz não deram certo, eu começo do zero, não tenho problema nenhum. Mas eu não vou ficar com arrependimento, então eu tô muito feliz. E eu tava pensando, né? Será se aconteceu alguma coisa nesses dias que me ajudou a mudar? Banhos de ervas, hoje eu vou tomar outro banho de pitanga, que um dia eu faço um vídeo falando só do banho de pitanga. Uma coisa impressionante aconteceu. Ah, eu tô com a rinite. Coçando, começa a esfriar. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Minha quartinha, que é a minha representação física que eu falei, eu sempre coloco o cristal do orixá dentro, né? Na semana do orixá. E no primeiro dia de Xangô, eu esqueci de colocar lá. E ontem, de manhã, eu coloquei um olho de tigre. Um cristal que chama olho de tigre. Que é uma das pedras da vibração de Xangô. E o olho de tigre trabalha muito a questão da autoconfiança, da coragem, do eu consigo, eu posso, eu sou suficiente, sabe? Esse empoderamento. E aí também o aspecto da força pessoal. Coincidência, né? Que hoje eu acordei assim? Não, não é coincidência. Então, a quartinha trabalha também isso. Por isso que eu tô colocando o cristal do orixá pra me ajudar ainda mais nessa conexão. E... cara, eu tô muito feliz, sabe? Como eu falei hoje, o mundo tá desmoronando da minha cabeça. Se eu falar que tá mais fácil minha vida, que tá dando tudo certo. E olha, que é a vibe de Instagram, né? Tudo lindo, tudo certo. Olha, eu não tenho espinha, minha pele é perfeita, eu estou muito feliz. Tô brincando. Mas não, tá tudo difícil como tava antes. Eu vou ter que resolver mais coisa, porque eu vou ter que falar um monte de não por aí. Então, desculpa, gente, se eu tô falando não pra você. Não é que eu não gosto de você, não é, eu te amo também, mas agora não vai tá Dani. E tá tudo desmoronando. Hoje eu fui com a minha mãe ao médico, eu também não tô muito legal ainda. O André tá com o dedo quebrado. Fora as coisas profissionais, tem um monte de coisa pra fazer. Tem gira, tem um monte de coisa pra fazer. Vou dar curso sábado de Reiki 3, então coisas pra resolver nessa minha, mas tem que limpar, tem que organizar, enfim, um monte de coisa boa, como o curso, por exemplo, como a gira, por exemplo. Um monte de desafio, como doenças, como questões de profissionais para resolver que não são tão legais às vezes, né? Alguns desentendimentos, ou alguma questão ou outra de dificuldade, questões de físicas, enfim. O mundo tá desmoronando, mas Renatinha hoje acordou plena de si, no sentido de... Hoje eu consegui praticar isso que é um mantra e que eu acredito, mas que é difícil para mim sentir que é. Vou fazer o que eu quero, o que eu acho justo. Se o outro não gostar, vou mostrar meu ponto de vista, mas paciência, sabe? E era algo que me remoía muito isso. E hoje eu consegui, então tô muito feliz. Muito feliz, então, cara, não desista, persista, acredite, sabe? E às vezes a curto prazo é difícil pra gente perceber as mudanças, mas olha isso, sabe? Eu tô na 4ª semana de conexão com energia diária e isso tá mudando a minha vida
muito, assim. E vocês estão acompanhando, então... Lembra Renatinha de algumas semanas, alguns dias, e hoje eu tô bem melhor e eu acredito e quero que continue assim. Vou persistir, amanhã tem giro de esquerda, amanhã tem conexão com o Xangô de novo. Vamos ver o que o Xangô traz pra mim, que tá acabando já, né? Daqui a pouco vem algum. Então, respeita o tempo, calma, Renata, estamos na semana de Xangô ainda, então, buscando o equilíbrio, a força de vontade, a justiça dentro do que eu acredito, praticando dentro do que eu acho que é certo e recebendo o que eu mereço. E é isso. Gratidão por mais um dia. Beijo. Tchau. Fala, pessoal. Boa noite. Mais um dia de conexão com Xangô. A 4ª semana das 17 dos orixás. E tem sido muito doido. Ontem eu não gravei porque eu não estava bem. Ainda um pouco com dor no braço, muita coisa para fazer de trabalho. Tive que ir nessa Miama dar uma limpada porque hoje tinha curso de Reiki 3 que eu ministrei. A Joyce foi me ajudar. De lá a gente foi pra gira, lá na terra, que era a gira de esquerda. E o primeiro guia que eu senti, e um dos primeiros que eu conheci foi o seu Tata Caveira, que é um Exu, mas eu nunca havia trabalhado com ele. E ontem foi a primeira vez que eu trabalhei. E eu estava muito apreensiva, porque a forma que ele conversa comigo é muito... Ele é muito... É um Exu Caveira, né? Tata Caveira, ele é bem... Ele não é bravo, mas ele é... direto, não tem muita fofura, e como a maioria dos meus guias são fofinhos e são dóceis, o seu Tatá é mais robusto, assim, mais sabe? Não sei explicar, eu tava muito apreensiva, não sei muito bem porquê, e foi muito difícil, muito. Eu sou uma médium em desenvolvimento, acabei de começar na Umbanda, minha jornada aí é curta. Estou em processo, é claro que o processo de desenvolvimento e aprendizado é eterno, mas eu estou engatinhando ainda nisso tudo. E como eu disse, eu nunca havia trabalhado com ele. E foi uma energia, assim, foi muito difícil a conexão, foi muito difícil manter, foi muito difícil depois, eu fiquei muito... mexeu bastante com a minha energia, né? Não é de forma negativa, porque um guia nunca vai deixar a gente mal, mas enfim, eu trabalhei com alguns guias, né, não todos, mas já trabalhei com o Caboclo, com a Raquel, que é a Herê, que é a que eu tenho mais familiaridade, com os caboclos também tenho bastante familiaridade, com a Preta Velha, que eu achei que não seria, mas foi mais tranquilo, com Malandra, com a Marinheira, com o Exu Mirim, foi super tranquilo, eu trabalhei 2 vezes com ele, fiquei super bem, fluiu, mas com o Exu foi muito difícil e eu fiquei impressionada porque, por ser um guia que um dos primeiros que eu conheci, que eu tenho carinho por todos, mas o seu Tatá é assim, sempre gostei de caveira, e quando eu descobri que eu trabalhava com caveira eu fiquei super feliz, busquei conhecer ele. Ele me ajuda bastante nos trabalhos de apometria, nas limpezas, né, energéticas, em descarregos de energia. Então eu tava muito feliz, assim, de um dia poder trabalhar com ele. E ontem, como foi a primeira vez, depois eu fiquei meio, não é frustrada, não é essa palavra, mas eu não, assim, foi muito difícil. O processo de trabalhar foi difícil, né, a conexão em si, lidar com tudo que vinha, que tinha que fazer, a forma que ele se expressa. E depois, quando acabou a minha energia, como eu fiquei depois, foi diferente do que eu fico normalmente. É claro que isso tem a ver com a energia, não é que eu fiquei mal, não é isso, não entendam isso. Mas é como se fosse uma energia que mexeu com algumas coisas dentro de mim, então eu fiquei muito introspectiva. Eu ainda tô um pouco assim, eu passei a noite, tive uns sonhos que eu não lembro agora, mas eu acordei ainda com esse sentimento.
E aí eu me questionei bastante, né? Aí vem a insegurança, o questionamento. Ai, será que é assim mesmo? Ai, será que tá certo? Isso é algo que eu me questiono sempre. É uma responsabilidade muito grande você dar atendimentos, né? E apesar de algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, a Thaís, que é uma amiga minha, que ela é muito crítica. E isso é um ponto positivo, não é um ponto negativo, porque eu sei que quando ela faz um elogio é de verdade e quando ela faz uma crítica é de verdade. Então é uma pessoa que eu respeito bastante. E ela passou com 2 guias minhas, que é a Marinheira e a Raquel, que é a Irê. E eu pedi feedbacks reais dela, sabe? Inclusive com o Jack eu já conversei, já falei com o Júnior, já falei com o André sobre isso, porque eu sei a responsabilidade tamanha que é. Eu trabalho com baralho cigano, eu dou atendimento também. E todas as vezes que eu vou atender uma pessoa, tanto com baralho, com a naturopatia, eu sempre peço muita clareza mental e responsabilidade, porque se de alguma forma, a fim de alguma forma interromper ou atrapalhar, isso me estremece. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Hoje teve o curso de Reiki e foi maravilhoso pra mim, porque eu ministrei o curso e foram 4 pessoas maravilhosas e me ajudaram muito nesse processo e eu aprendi muito hoje com eles. E aí a Joyce, que é minha amiga também, ela trabalha lá nessa mesma com a gente às vezes, ela é minha amiga e ela estava compartilhando com ela essa experiência e ela falou: Rê, você percebeu quantos questionamentos, né, e esse foi o maior, vieram nessa sua semana de conexão com o Xangô? Aí eu falei, caraca, é muito isso, né? E aí eu comecei a perceber que nessa semana das 4 foi a que eu mais racionalizei e a que mais me fez perceber mudanças na área física, na minha vida física, né? Porque os outros mexeram muito com a minha fé, aspectos emocionais, espirituais, mas Xangô veio muito na parte física e é com uma clareza mental de discernimento em algumas questões que eu não via, sobre, por exemplo, clareza no processo de trabalho, por exemplo, que eu tô com muita coisa para fazer. Há muito tempo eu sei que eu preciso abrir mão de algumas coisas, mas eu gosto de tudo, fico com receio de chatear, em dizer não em algumas questões para algumas pessoas, e eu ficava remoendo aquilo. E essa semana para mim tá muito claro do que eu tenho que persistir, do que eu tenho que fazer, dos nãos que eu tenho que dar, de qual caminho eu devo seguir dentro do meu propósito de vida, sabe? Dentro do que eu acho justo. Não é justo eu não dizer não por medo de chatear o outro e carregar essa carga. Então eu estou esvaziando um pouco a minha mochila, sabe? De peso. E sem falar também em pessoas, a forma que eu tô lidando e vendo algumas pessoas que convivem comigo é diferente, tanto no aspecto positivo, de observar características positivas, quanto de características que eu não via, que me faziam mal às vezes. E o que eu percebi muito assim também de como eu julgo as pessoas também, sabe? E de como eu me julgo. Eu me julgo muitas vezes muito menos do que eu sou, que eu já tinha visto isso em sentido e visto nessas conexões anteriores, por exemplo, com o Oxum, ficou muito, muito forte, né? Mas eu tô conseguindo nessa semana de Xangô ter uma clareza maior de eu faço o meu melhor, busco o melhor para mim e para as pessoas. Se não é suficiente e eu não sei conscientemente ainda fazer de outra forma, paciência. Se você achou ruim, não posso fazer nada. E era algo que eu sempre me culpei muito. Então conseguir trabalhar isso tá me fazendo muito bem. Ontem essa questão de tudo que aconteceu, né, da forma que eu fiquei, me fez me questionar também, pelo medo e a insegurança de alguma forma prejudicar as pessoas sem a intenção de prejudicar. Isso é uma minhoca que ficou na minha cabeça. E a Joyce me ajudou bastante nisso. Ela falou: Rê, eu te conheço, muitas pessoas te conhecem, passaram com você, sabem que você não é assim. E por que você está se questionando, né? E eu comecei a procurar a razão disso, né? Do porquê, dona Renatinha, você se questiona tanto se você tem que confiar. Aí a Drica e o Rani, né, que são também espiritualistas, trabalham com essas questões, eles falaram: se você confia, você tem que confiar nos seus guias. Aí eu falei: neles eu confio muito.
e eu não confio em mim tanto quanto eu confio neles. E a Drica falou, olha como você está sendo incoerente, porque hoje eu levei uma prática, né, no curso que eu intuí, que veio para eu fazer para eles e para mim também, né? E eu me permiti. E ela falou, é isso, sabe? É deixar, é se permitir, é acreditar. E no Reiki 3 a gente trabalha o mestre interior, né? A realização dessa energia dentro de nós, a reconexão com esse mestre. E ela falou, é justamente isso, Rê. Se você confia nos seus guias, você também confia no seu mestre interior, que é você mesma. Então, assim, essa semana de Xangô tá vindo muita clareza mental. Todas as vezes que eu deito para meditar ou sento para meditar com a vela, o que vem não é meditação, é racionalização. E o Xangô tá trazendo demais isso para mim, sabe? Outro ponto também que Xangô tá me trazendo é positivar esse meu lado racional, que já apareceu um pouquinho, né? Em Oxóssi, mas em Xangô isso veio muito forte e eu tô trabalhando justamente isso, trazer essa qualidade que eu tenho, que é o plano mental, a racionalidade, a razão em si, e usar de forma positiva para mim, não de forma negativa, que é o que normalmente eu faço. Então eu tô muito feliz, assim, apesar dos contratempos, apesar das consequências que eu terei em dizer alguns nãos, em me firmar no meu caminho. Hoje eu consegui falar vários nãos, então eu já tô muito feliz, porque dizer não para alguém, para mim, era como se eu estivesse enfiando uma faca no peito da pessoa. Eu me sentia muito culpada. E a Joyce também falou um negócio legal, ela falou, você precisa aprender que tá tudo bem errar. É um processo. E eu tenho ascendente virgem, né? Eu sou leonina com ascendente virgem. E essas características de virgem, de buscar ser melhor, se cobrar muito, nunca achar que tá bom, perfeccionismo, eu tenho muito forte. E tá tudo bem errar, tá tudo bem cair, tá tudo bem, sabe? O importante é você conseguir levantar, reconhecer o erro. Eu reconheço muitas das minhas limitações, outras ainda não tenho, né? Clareza. Mas tá tudo bem se eu enxergar algo e tá tudo bem eu errar. Tá tudo bem, Renata. Eu tô falando 20 vezes para eu internalizar isso. Que se as pessoas me julgarem, como sempre o Jack fala, né? Antes da gente externalizar uma coisa ruim sobre alguém, por exemplo, um julgamento, isso nasce em mim. Isso me envolve primeiro para depois sair da minha boca. Um pernilongo. Sai! Ou seja, para eu falar algo ruim de alguém, esse algo ruim foi gerado em mim, trabalhou em mim antes. Então, se alguém me julga, é questão do outro. E se eu julgo alguém, é questão minha. Então, é algo que eu preciso trabalhar. Então, assim, cara, eu ficaria horas aqui falando tudo que Xangô tem me trazido. Então, só gratidão, sabe? Uma coisa que aconteceu também no desenvolvimento, quando chamou Xangô essa semana, eu sentia muitos cordões energéticos ligados a mim, que eu estava ligada a outras pessoas. Xangô ia cortando esses cordões. Esses cordões eram julgamentos de outras pessoas para mim e meus julgamentos ligados a outras pessoas. Pensamentos, pensamentos, enfim, energias que estavam conectadas de forma negativa, que eu gerei ou que geraram contra mim. E Xangô ia cortando de cima para baixo, e depois eu senti a energia de Xangô revertendo, subindo, sabe? De baixo para cima, me envolvendo, como se estivesse selando o meu corpo. E eu fiquei muito feliz, cara, depois disso eu fiquei muito bem, assim. E tem sido uma ascensão essa semana. Tive uns dias bem difíceis, como vocês viram, mas faz parte do aprendizado, né? Faz parte, o primeiro passo é a negação, né, dona Zé? A Érica me fala bastante isso. O primeiro passo é a negação. E eu passei pela negação e tá tudo bem. E virão muitas negações. Então, eu não tenho vergonha, não tenho problema nenhum em abrir e falar isso pra vocês, porque do mesmo jeito que eu assisto a vídeos e muitos relatos me ajudam, essa é a minha intenção em fazer isso. Minha intenção é compartilhar o que eu tô vivenciando para muitas pessoas não se sentirem loucas, né, Joyce? A Joyce fala muito isso. É muito bom ouvir que pessoas, que acontecem muitas coisas que acontecem comigo com outras pessoas para não me sentir tão louca. Então, só gratidão a você que tá me aguentando aí
por todos esses dias. E daqui 2 dias começa Ogum, gente. Meu Deus. Amanhã tem Xangô ainda. Amanhã é o dia de escrever meus relatos pessoais, minhas experiências. E segunda-feira começa Ogum. Então, caô, cabecilha, Xangô, gratidão por todo aprendizado. E que venha meu pai Ogum. Ogum é meu pai. Até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau.